gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir deste momento, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, então, em mais este culto, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, a graça, sua misericórdia, a direção para esse trabalho, e que Ele possa ser glorificado e nós todos sermos abençoados, não é? Então vamos orar. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nos encontramos em Tua santa presença mais uma vez, agradecidos pela oportunidade, pelo dia, pela paz que nos concedeste, pelo alimento, pedindo perdão por todas as nossas fraquezas, nossas falhas, pedindo misericórdia do Senhor em favor uns dos outros, entregando tudo aos cuidados do Senhor. Abençoa este culto, ó Pai, os nossos cânticos, aceita os nossos cânticos, a nossa oração, Senhor, aceita. E também fala conosco através da Tua santa palavra, meu Pai. E nós rogamos estas bênçãos todas, humildemente, e em nome do Senhor Jesus Cristo, e para a Tua bendita glória. Amém e amém. Graças a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, nós temos uma escritura aqui para ser lida, que está no livro de Amós, não é? Livro de Amós, capítulo 3. E nós vamos começar no versículo 1. Amós capítulo 3, começando no versículo 1, né? E agora nós vamos ter a parte de adoração, de louvores. Depois da parte de louvores, então, nós retornaremos aqui com a leitura bíblica e daremos prosseguimento em mais este culto para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Amém? Vamos cantar então. Cantemos todos para a glória de Deus, com a alma e com o coração. Cantemos. De teu pecado te queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder. É teu querer do maligno escapar, terás no seu sangue o poder. Há poder sim,
força sem igual, só no sangue de Jesus há poder, sim. Vem, ó pecador, e aceita o dom de Jesus. Não queres tua vaidade afastar, o sangue de Jesus dá o poder. Queres as tuas paixões dominar, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, vem, ó pecador, e aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, o sangue de Jesus dá o poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, vem, ó pecador, e aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, o sangue de Jesus dá o poder. Queres também ser um servo leal, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, vem, ó pecador, e aceita o dom de Jesus. Como irmãos nos acheguemos ao festim do Salvador. Esta é a Santa Ceia, memorial do eterno amor. Os emblemas que hoje temos simbolizam redenção, pois de Deus o sacrifício limpa o mal e traz perdão. Nosso mal e vil pecado trouxe dor e perdição, mas de Deus o amor profundo nos livrou da escravidão. Ao pensarmos que esta ceia lembra a morte de Jesus, vemos sim a nossa culpa, morto foi por nós na cruz. Tudo enfim de rude e triste, nessa cruz desfeito está. Para nós somente existe gozo em Deus que durará. Damos graças e louvores, homenagens ao Senhor. Temos fé em sua vinda, seu real e eterno amor.
Pelo pão nós oramos, ó Senhor. Pelo pão nós oramos, ó Senhor. E contritos aqui meditamos em teu amor, Senhor, ouve a nossa voz. Pelo vinho oramos, ó Senhor. Pelo vinho oramos, ó Senhor. E contritos aqui meditamos em teu amor, Senhor, ouve a nossa voz. E agora louvamos-te, ó Senhor. E agora louvamos-te, ó Senhor. E contritos aqui meditamos em teu amor, Senhor, ouve a nossa voz. Amém. Graças a Deus, que o Senhor nosso Deus aceite todo o nosso culto, os nossos cânticos, as nossas orações, e que nós possamos estar sendo grandemente abençoados, não é? Mas vamos então aqui agora à leitura bíblica, conforme anunciado, Amós capítulo 3, começando no primeiro versículo. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço, em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo
aos seus servos, os profetas. Amém. Até o versículo 7, não é? Do primeiro versículo até o versículo 7, no capítulo 3 de Amós. E então aqui nós vemos essas expressões, é uma série de interrogações, né? Então ele diz aqui que Israel era a única família que era considerada entre todas as famílias da terra que era a nação de Deus, não é? Então ele diz aqui, eu fiz subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porque, você sabe, é muito simples e fácil e prazeroso até dizer, eu sou um filho de Deus, não é? Eu sou um eleito de Deus. Mas falar isso traz um compromisso muito sério, uma responsabilidade muito séria para nós, não é? Porque se você professa que você é um filho de Deus, que você é um eleito, então você tem responsabilidade sobre si de ter uma vida digna daquilo que esteja dizendo que é, né? Então, como se por acaso não se viver dessa maneira, então haverá uma punição da parte de Deus. E é isso que ele estava dizendo aqui. A única família da terra que eu conheci foi vocês, povo de Israel. Mas como vocês praticaram iniquidade, então eu vos punirei por todas as vossas iniquidades, não é? Aí continua aqui no 3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Isso aqui é um assunto bastante sério, não é? Porque às vezes acontece certos inconvenientes, certos fatos que são inegáveis e não tem como se negar, e aí você vai inquirir de alguém, ele diz assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, não é? Eu cuido da minha igreja, não é certo? Eu cuido da minha família, eu cuido da minha vida, eu não tenho nada a ver com isso, mas você vai continuar andando junto? Não é? É a pergunta que não quer calar. Você vai continuar andando junto? Então veja bem, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Isso é bastante sério, porque se estamos andando juntos, então é porque estamos de acordo, não é? Senão não seria possível andar junto. Aí ele diz, rugirá o leão no bosque e tal, sem que tenha presa, levantará o leãozinho do seu covil sua voz, se nada tiver apanhado, cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha, quer dizer, se não tem armadilha, não tem ave presa, não é? Para ela, levantar-se-á da terra o laço sem que tenha apanhado alguma coisa. Então a pessoa armou o laço lá para apanhar a sua presa. Se não tem nenhuma presa a hora que ele vem olhar o laço, então não adianta levantar o laço, não é? É como os meninos do sítio, quando a gente morava na roça, nós fazíamos uma armadilha chamada arapuca. Os meninos mais velhos se lembram disso. Os meninos da cidade não conhecem essas coisas, não é? Mas os meninos que hoje são idosos assim, se lembram que nós fazíamos, nós mesmos construíamos as nossas arapucas, né? Era uma peça feita de taquara, de alguma coisa assim, e fechando, depois a gente erguia, fazia uma armação ali, colocava alguma coisa ali que servisse de isca para o passarinho, e o passarinho vinha, pisava ali, desarmava e ele ficava preso dentro da arapuca. Para o menino
do sítio, traquino do sítio, a coisa mais gostosa que existia era quando você chegava na arapuca, ela estava desarmada e o pobrezinho do passarinho estava pulando ali dentro, preso, né? Mas se chegasse lá e ela tivesse armada, significava que nenhum passarinho passou por ali e houvesse se interessado em comer aquela isca que estava ali, né? Aquela semente ou qualquer coisa assim. Mas então, continuando aqui, tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Quer dizer, mas alguém que não conhece Bíblia, não entende nada de Bíblia, podia pensar assim, mas então o Senhor é fazedor de mal? Ou de males? Né? O Senhor é fazedor de males? Não, não é nesse aspecto. Quer dizer, se Deus não permitir, não acontecerá nenhum mal na cidade e nem em qualquer lugar onde quer que seja, né? Se Deus não permitir. Aí vem, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso é uma regra de Deus. Deus nunca faz algo grande no mundo sem que primeiro seja revelado aos profetas, seus servos, né? E assim por diante. Então nós vamos deixar essa escritura aqui e vamos começar aqui a leitura da mensagem intitulada A Maneira de um Verdadeiro Profeta. Essa mensagem foi pregada pelo profeta William Marion Branham em Jeffersonville, Indiana, EUA, no dia 13 de maio de 1962. Ele pregou essa mensagem aqui. Então nós vamos dar início, no começo ele faz algumas preleções, depois começa o assunto, né? Então aqui no primeiro parágrafo ele diz assim: ora, bom dia, amigos. Esta é uma ótima manhã e é um bom tempo para estar aqui. Estou feliz por estar vivo esta manhã e estar aqui com a congregação novamente. Existem muitas coisas que podem acontecer num tempo tão curto e nós não sabemos a que hora vamos ser chamados para respondermos na grande corte. E queremos estar preparados em qualquer tempo, assim podemos ter paz. Então, ser chamado para responder na grande corte significa, eu não sei quando é que eu vou ser chamado desta terra para responder diante de Deus pelos meus atos, né? Pela minha vida e assim por diante. E ninguém saberia, né? Então é melhor estar preparado a cada momento. E eu estou muito gratificado, como eu disse, claro, eu estava aqui domingo à noite e estava falando para o povo. Eu preguei domingo à noite e eu quero agradecer ao irmão Robertson e todos vocês que telefonaram em apreciação àquela mensagem de domingo à noite. Nós temos todas as coisas e assim às vezes, eu não pensei que eu fosse falar apenas desci e olhei para o irmão Neville e sua garganta parecia que tinha um abelhão lá embaixo. E eu pensei, pobre irmão, se ele me chamou mesmo esta noite, eu vou ajudar ou fazer tudo o que eu puder, pois eu creio que é aquilo, quando você está cansado e rouco, e você pregou muito aquela manhã, e assim, eu falei por ele, então, domingo à noite. Assim nós estamos, eu agradeço muito a vocês. Agora, há muitos pedidos, eles dizem,
por oração, e então vamos nos lembrar deles primeiro. Todos estes pedidos, curvemos nossas cabeças agora. Nosso Pai Celestial, está escrito que deveríamos entrar em tuas assembleias com ações de graça em nossos corações, fazer nossos pedidos conhecidos nas assembleias dos santos, e nós temos muitos deles esta manhã, tantos que nós não sabemos como chamá-los à tua atenção, porém tu os conheces. E há muitos de que não foram falados. Tu os conheces também. Assim, nós oramos com todos os nossos corações, como fizemos no último domingo à noite, pela criança da irmã e irmão Shepherd. Esse eu não vou conseguir pronunciar esse nome aqui, né? Spirid, deve ser assim, né? Lá, quando voltasse, o Espírito Santo disse: ela não tem nenhum pólio, ela ficará boa. Que satisfação nós temos quando ouvimos de ti. Agora, nós estamos pedindo esta manhã que tu concedas estas petições pelas enfermidades, pelo lar desolado, pelos queridos e todos que têm sido mencionados. Pai, nós oramos que tu lembres cada um, e eu ofereço minha oração e a oração daquelas pessoas diante de ti, reunidas, e enviamos a ti no nome de Jesus Cristo. Ouça-nos, Pai, nós oramos. Amém. Eu quero agradecer a cada um de todos vocês por suas orações por mim, enquanto vocês sabem, eu tive uma pequena explosão lá embaixo e Satanás tentou matar-me. Claro que ele não pôde fazê-lo. Deus não tinha terminado comigo ainda, porque ele simplesmente não pode fazê-lo até que tudo esteja terminado. Quando Deus tiver terminado, então eu estou pronto. Mas meu bom amigo, irmão Udi, lá embaixo, isso tem realmente as misericórdias de Deus, ou ele acertaria aqui embaixo e não daqui para cima. Ele está falando na posição onde a explosão pegou, não é? Daqui para cima. Foram cerca de umas 5 ou 6 toneladas de explosão próximo à minha face, assim. Jamais me feriu um pouquinho, vem? Arranhou meu rosto, um pouco, de tal forma que... Mas isto tudo passou, agora apenas uma manchinha deixada ali. Assim eu quero agradecer ao irmão e irmã Dalk, aqui, irmão Brown, e eles, quem, segundo eu compreendi por conversa telefônica, que eles se reuniram um grupo de pessoas e oraram por mim. E isso é alguma coisa, faz algo por você. Vocês sabem, vocês oram por outros e tudo, e então quando você encontra que alguém está orando por você, quando você precisa disto, aquilo significa muito. E eu sei que muitos de vocês não telefonaram ou qualquer coisa, mas vocês fizeram exatamente o mesmo. E isto significa muito para nós.
E esta é a razão pela qual isso não me feriu. Deus me permitiu ficar bem e assim eu estou muito grato. Amém. Glória a Deus, não é? Agora, eu tenho alguns anúncios antes de nos dedicarmos, de nós dedicarmos estas criancinhas. Agora, esta noite há culto no tabernáculo e todos vocês que vieram aqui no tabernáculo venham direto para o culto aqui. E assim nós estamos. Eu vou falar pelo irmão Rudel esta noite aqui na rodovia, um de nossos irmãos visitantes, e então, tão logo quando eu voltar, se eu tiver uma outra noite, eu quero ir ao irmão Johnny Jackson. E então, aquele irmão Salisbury, nós lhe devemos uma noite lá. Assim, nós queremos ir vê-lo, o irmão em Utica, entrando nessas noites à medida que pudermos. Essa semana eu saí para Green Bay, né, Wisconsin, como vocês sabem, para a Convenção Regional dos Homens de Negócio do Evangelho Completo. Domingo próximo eu estarei naquele ginásio que eu estive da última vez lá. Eu esqueci o nome daquele auditório, daquele colégio. Qual é ele? Mater, sim, correto. No auditório do colégio. E então, segunda-feira, eu estou numa convenção onde eu firmei a discussão com aquela associação ministerial em Chicago a última vez. Lá nós estamos naquele lugar para uma reunião de despedida para o irmão Joseph Bose, que está indo para Tanganica. Tanganica, eu creio que ele a chama Quênia e Durban. E através dali, fazendo preparativos para minhas próximas reuniões de outono e na África e através da África do Sul. E então nós lhes pedimos que lembrem de nós em oração nestas reuniões. Amém. Então nós retomamos agora. Eu não sei se eu tenho tempo de ter um outro dia no tabernáculo ou não, antes de irmos então para a Carolina do Norte, e então de lá para a Carolina do Sul, e daí todo o percurso para o Cal Palace e Los Angeles, em Southgate. E lá é onde eu espero ir e ver o senhor Westerby, deve ser assim, né, a pronúncia, aquele que fez o rifle que o cartucho explodiu dentro. Ele não tinha o espaço frontal afastado o bastante e permitiu o cartucho voltar em vez de prosseguir. Ele era um rifle antigo, eu apenas o enviei a ele e ele o teve emprestado então e o transformou num tipo de rifle diferente. E eu coloquei um cartucho nele e levantei para atirar e ele explodiu a arma e quase 50 metros ao meu redor assim e se desfez em minha mão. O cano saiu a uma linha de 50 jardas e o cilindro foi cair atrás da jaula dos cervos,
30, 40 jardas atrás de mim, e pedaços de estilhaços voaram e bateram e descascaram árvores e tudo mais. Então isso foi bem próximo do meu olho, apenas cerca de 2,5 centímetros, onde ele disparou assim. E se ele explodisse, e aquela arma suportaria cerca de 6.090 libras de pressão em si mesma, sem explodir assim, vocês podem imaginar quanto havia nela para fazer aquilo? E vocês se lembram, se ela tivesse explodido, aquilo teria explodido minha cabeça e ombros também. Vejam vocês, porém, lá estava o Senhor. Amém. Glórias ao Senhor, não é? Lá estava o Senhor, e nem mesmo deixou que ele me ferisse, apenas arranhou-me pelo rosto, e um pequeno estilhaço penetrou embaixo, ao lado do meu olho, fez um aro ao redor da vista, assim. Ele não tocou a visão onde o estilhaço entrou. Um dos pedaços maiores que penetrou no crânio foi em volta do olho e não entrou no olho, assim. Oh, meu Deus! Não faz muito tempo, vocês se recordam, eu contei a vocês que ele me encontrou no quarto e disse: não temas, pois a presença de Jesus Cristo, que nunca falhou, está com você para sempre. Amém, não é? Glória a Deus, para sempre. Assim, aquilo prova isto que ele é. Um médico que examinou meu olho em Louisville, ele disse: eles escreveram de volta ao Dr. Sam Adair, aqui nosso amigo, e disseram: a única coisa que eu posso dizer é que o Senhor estava ali, aquela manhã, com seu servo para protegê-lo. Caso contrário, não teria restado a ele nem mesmo cabeça e ombros. Assim, ele foi realmente bom comigo e eu apreciei aquilo. Ele me trouxe um pouco mais próximo. Isto sempre torna um pouco diferente. Então, 2 dias após aquilo, 3 dias após eu ter ido para a minha reunião, onde eu tinha programado no Canadá, o homem, sem saber qualquer coisa a respeito disso, me telefonou e tinha que adiar a reunião. Vem. Eu teria estado na estrada lá se a coisa não tivesse acontecido daquela forma. Vem. E assim, então, telefonou de volta e eu tenho que empreender o encontro canadense, e que será em julho, as últimas semanas de julho. Então, eu estou indo à frente para Dawson Creek, para Anchorage, Alaska, o senhor permitindo. Você me desculpe se a pronúncia às vezes não fica muito correta, que a gente não domina o inglês, né? Mas isso não tem muita importância. O senhor permitindo. Agora, nenhuma destas reuniões eu tive qualquer direção para ir, nenhuma, mas eu não posso pensar em assentar aqui todo verão, assentado por aqui, e pessoas morrendo em toda parte. Eu tenho que semear sementes, onde quer que seja. Não importa o que, se elas não brotarem, se os pássaros do ar, as
pegarem, seja o que for, eu quero semear sementes, pois ele me dá alguma coisa para semear. Então, eu vou semear a semente de qualquer maneira. Agora, nós temos um tempo aqui. Agora, muitas pessoas, o que elas chamam batizar bebezinhos para a fé cristã. Bem, aquilo está bem. Se você fizer isto é com você. Claro, eles não os batizam realmente. Ele quer dizer aqui, alguém disse sobre batizar bebês. Ele disse assim, bom, isso se você quer fazer, né, porque às vezes as pessoas lêem alguma coisa que ele diz e não entende o que é que ele quis dizer. Ele diz aqui, ó, quanto à fé cristã, bem, aquilo está bem, se você fizer isto, isso é com você. Quer dizer, em outras palavras, isso é um problema seu. Se você quer fazer assim, você que vai responder por isso diante de Deus, né? É mais ou menos assim que ele está respondendo aqui. Se você fizer isso é com você. Claro, eles não os batizam realmente. Eles apenas aspergiram água em cima deles. Mas para mim, eu gosto de permanecer apenas com o que a Bíblia diz para fazer. Então, acho que não fica nenhuma dúvida, né? Ele dizer, não, se você quer fazer assim, isso está bem para você. Você faça como desejar e você que vai responder por isso, né? Mas ele diz, mas eu gosto de fazer apenas como diz a Bíblia. Por essa razão, apenas o que diz a palavra, apenas o que a palavra diz. Isso é o que eu quero fazer, apenas o que ela diz. E agora eu não encontro qualquer lugar na Bíblia, no Velho Testamento, eles traziam seus filhos para a circuncisão da carne, os pequeninos, machos. E a mãe oferecia uma oferta para purificação, 2 espécies de pombos ou um cordeiro. Porém, no Novo Testamento, o único lugar que eu posso encontrar para comemoração deste culto isso era uma dedicação. Eles trouxeram crianças a Jesus e ele as pegou em seus braços e as abençoou. Aquilo foi o que os pais fizeram de seu dia. E sua vida foi um exemplo do que deveríamos fazer. Bem, essas coisas ele fez por um exemplo. Então, se você tem um exemplo bíblico, você faz. Se você não tem, você não devia fazer, não é? Mas se você quiser fazer, isso é contigo, ele disse. E aí você responde depois diante de Deus por aquilo que foi feito, não é? Agora, nós apenas tomamos os pequeninos e eles os trazem a nós e nós os seguramos para Deus e pedimos as bênçãos de Deus sobre eles e oramos uma oração de dedicação de mãe e pai para Deus, enquanto eles apresentam suas crianças e as dedicam no nome de Jesus Cristo até que tenham idade bastante para serem batizadas no nome de Jesus Cristo. Então, isso aqui é bom dar uma pausa aqui para nós fazermos um breve comentário, não é? Às vezes a pessoa conhece o Evangelho, conhece a igreja, não é? Já congregou ali, ou alguém da família também congrega ali e tal, e nasce o bebê, a pessoa vem perguntar para o pastor se o pastor pode consagrar o bebê, né? Então a gente não se nega a fazer isso para ninguém, mas antes de fazer precisa se esclarecer. Então, vocês estão aqui, os pais estão aqui presentes, o bebê está aqui e vocês estão desejando consagrar esse bebê. Consagrar é o quê?
Consagrar é separar esse bebê, oferecer esse bebê ao Senhor, não é? É fazer uma separação desta criança para Deus. Mas, então as pessoas precisam ter noção dessas coisas. Porque não é só chegar lá, dar o neném na mão do pastor ali, e o pastor ora e pede a bênção de Deus. A gente pede a bênção de Deus em favor de qualquer pessoa. A gente nunca pede a maldição em favor de ninguém. Nós pedimos a bênção em favor do neném. Inclusive o neném nunca fez pecado nenhum. O neném não cometeu nada, nem uma mentira, nem um roubo, nem nada ele não fez. Ele é um bebê. E nós pedimos a bênção do Senhor em favor dele. Mas o fato da pessoa trazê-lo na igreja não significa um batismo de crente. Quer dizer, outras igrejas podem batizar o bebê com aspersão, né, de água. E então, já que não se faz isso, então vamos levar na outra igreja, na igreja dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos parentes, e lá eles então faz uma oração, consagra ele como se estivesse fazendo um batismo. Não, não é assim não. Então a pessoa, os pais têm que saber, você está se comprometendo com a sua vida e com a vida da criança em ensinar para a criança o caminho correto de Deus. Isso não é só um ritual, não é? É o caminho correto da fé. É uma responsabilidade que a pessoa está assumindo. Então, quando vem para nós fazermos esse tipo de coisa, a gente sempre conscientiza os pais. Vocês estão se comprometendo diante de Deus, diante do altar, a ensinarem essa criança o caminho em que elas devem andar, o caminho da fé, o caminho de Deus. Agora, isso é muito sério, porque se nem os pais não seguem o caminho de Deus, vai ensinar o caminho de Deus para a criança como? Não é? Mas então isso é responsabilidade deles. Mas então vamos para frente aqui. Ele disse aí, então depois a gente faz isso, a gente os apresenta e espera ele adquirir uma certa idade para que essa criança, seja menino ou menina, possa se decidir se quer ser batizado em nome de Jesus Cristo, se quer aceitar o Senhor Jesus Cristo em sua vida e se está disposto a viver uma vida como cristão, não é? Então é isso que ele está explicando aqui. E agora, ele disse que seja o que for que fizermos em palavras, em palavra ou obra, façamos tudo no nome de Jesus Cristo. Assim, isto é o que desejamos fazer, não é? Glória a Deus. Deixa eu ver a hora ali, como é que tá, né? Ainda dá para ir mais um pouquinho. Agora, enquanto a irmã toca suavemente esse corinho, irmã, nós temos aqui, traga-os para dentro. É o corinho, né? E as mães e pais que têm esses bebezinhos, que nunca foram dedicados ao Senhor, se vocês os trouxerem agora, enquanto a congregação, nós cantamos suavemente para eles. Agora, traga-os para dentro, traga-os para dentro. Para dentro, traga os pequeninos a Jesus. Eu amo estas criancinhas. Há alguma coisa a respeito delas que é tão doce. Irmão Brana dedica os bebês. É uma notinha do editor aqui. Eu realmente amo aquelas criancinhas, exatamente cada uma delas. Cada uma é o bebê mais lindo do mundo. Olha que bonito, né? O irmão Brana dizer que cada bebê, cada criancinha é o bebê mais lindo do mundo. Para a mamãe dele, para o papai dele, é mesmo, né? É o bebê mais bonito do mundo. Então, não há nenhuma necessidade quando eu trouxe o pequeno José para casa, honestamente, aquela ou aquele era a criancinha mais feia
que eu já vi. Não sei se quando o irmão José, o pastor José, né, lê assim, ele fala, meu pai me diminuiu, né, lá no dia. Mas é uma força de expressão, é claro, né? Mesmo que fosse igual uma corujinha pro pai e pra mãe, é o mais bonitinho, não é? É isso aí. Então, era a criança mais feia que eu já vi, porém sua mãe e eu achávamos que ele era um boneco. Mas aquela é a maneira que é, vocês sabem, aquela é nós apenas achamos isto. Todo pai, toda mãe acha seu bebezinho a coisa mais linda, né? E é por causa da inocência da criança, por causa da criança ser um serzinho tão assim, que nunca fez nada de mal, tão puro, é por isso que o faz bonito, né? Eu estou querendo saber esta manhã, alguns de nossos membros aqui, havia ora, esse olho tem beladona nele, o que embaraça muito, mas irmã Nash, gostaria de saber sobre o irmão Nash e quero saber se ele ficou bem. Estão eles aqui? Bem, sim, ele está aqui. Louvado seja o Senhor, irmão Nash. Isto é bom. Agora, irmã Edvards, está ela aqui? Ou irmã, deixa eu ver aqui se eu consigo pronunciar, Sperde, não sei, essa aqui tá difícil. Já disse, desculpe, porque a gente não domina o inglês, tem palavras que é difícil, né? Bom, aquela que tinha a garotinha enferma, ela está bem agora? Bom, eu tenho novidades e as coisas estavam por apenas 5 minutos até que eu tive pessoas de fora da cidade para a entrevista. Eu corri na sala e orei e eles disseram que a criança estava sofrendo pólio. Braços e pernas estavam enrijecendo, eu acho que era poliomielite, né? Os braços e pernas estavam enrijecendo e eu corri para dentro para orar e disse, eu voltarei após a igreja. Disse a Joyce para telefonar de volta e disse a senhora que eu estaria após a igreja se ela me quisesse, me chamasse. E quando entrei para orar, o Espírito disse, nenhum pólio, ela ficará boa. Eu desci, bem, nós todos tivemos oração aqui na igreja, aquilo ficou estabelecido. Irmão Brana conversa com uma senhora na congregação, que é uma notinha aqui do editor, não é? Sim, madame, louvado seja o Senhor. A oração muda as coisas. Digamos, ele não está aqui esta manhã, é ele, genro. Então, quer dizer, essa pessoa por quem ela estava pedindo oração, talvez não estivesse na congregação naquele dia, né? É isso que ele está dizendo aqui. Mas nós vamos parar aqui então. Como é um princípio assim da mensagem, às vezes fica um pouquinho mais cansativo, né? Mas é bom a gente ler também desde o princípio, porque a gente tem muitas coisas importantes que nós podemos saber enquanto estamos lendo o começo, a introdução da mensagem, né? Agora nós vamos orar, então, agradecendo a Deus por mais este culto, pedindo as bênçãos, também orando pelos necessitados, né? Senhor Deus, nosso Pai, agora que nós chegamos aqui ao final desta meditação, desta mensagem de hoje, nós então estamos agora com os nossos olhos fechados, orando em favor das pessoas que estão necessitadas de cura divina,
necessitadas de receber o consolo de Deus, o auxílio do céu para as suas vidas. Ó Pai bendito de misericórdia, estende tuas santas mãos em favor, Senhor, das famílias, das mães, dos pais, dos filhos pequenos, dos jovens. Ajuda cada um, ó Pai, abençoa também as igrejas, os pastores, dando sabedoria, dando direção, meu Pai, para cada um, Senhor Deus, dar prosseguimento na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério, enchendo cada um de nós com o Espírito Santo, dando discernimento, meu Pai. Ajuda, Senhor Deus, nós entregamos nossos cuidados, nossas necessidades, nós entregamos todas ao Senhor, depositamos-nas aos pés do Senhor, pedindo a bênção em favor do teu povo. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos. E nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Então, meus amados irmãos, não se esqueçam de clicar no símbolo de gostei, não é assim? E também clicar para ativar o sininho de notificações e também se inscrever no canal, não é? Não custa nada para você se inscrever no canal e também clicar ali no gostei, porque isso faz os vídeos serem impulsionados. Às vezes outra pessoa pode ouvir também, né? Não está ouvindo agora, mas pode ouvir depois. E pode ser que alguma coisa que tenha sido dito aqui nesta noite possa ser aquilo que a pessoa esteja necessitando de ouvir. Então, não esqueçam disso. Os nossos endereços para você estar conosco em nossas reuniões, em nossos cultos, tanto no Tabernáculo de Campinas, no Parque Shalom, como no Tabernáculo de Santa Bárbara do Oeste, no Jardim Europa, estão aqui na descrição embaixo os endereços das duas igrejas, né? O telefone, o WhatsApp está ali também, e os dias de culto, os horários de culto, está tudo aí para você, então, se inteirar caso deseje estar conosco, né? E também as nossas publicações estão sendo publicadas todas as terças-feiras, os nossos cultos, né? Todas as terças-feiras e sábados, no horário das 18 horas e 45 minutos. E também nós estamos gravando a série O Livro dos Salmos. Este é publicado diariamente, menos nos 2 dias do culto, não é? E assim, meus queridos, fiquem todos com Deus. Agradecemos a todos pela companhia, por estarem conosco, e que o Senhor Deus retribua a todos vocês com bênçãos e vitórias em suas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém.